Tá contigo aí, Virgínia. Então, vamos lá. Oi, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho aí sobre hepatite alcoólica. É, antes, eu vou contextualizar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as doenças relacionadas ao álcool, a epidemiologia, os fatores de risco de uma forma geral, porque são várias doenças, né? Eu vou falar mais especificamente da hepatite alcoólica, mas eu vou citar aí no decorrer das aulas outras doenças também. A fisiopatologia, eu vou falar de uma forma mais sucinta também. E da hepatite alcoólica, o quadro clínico, diagnóstico, tratamento e o prognóstico. Então, sobre a doença relacionada ao álcool, então, o transtorno do uso do álcool, ele engloba um padrão de consumo de álcool que é tipicamente, inclui, só um minutinho, deixa eu tirar isso aqui. Inclui assim traz muita sofreguidão para as pessoas, né, relacionado, então, que fazem uso do álcool para a família, tem uma relação com a tolerância e abstinência, e tem alterações psicossociais muito importantes. O consumo do álcool ele é elevado na maioria dos países ocidentais. Então, de acordo com uma pesquisa utilizando a definição do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o transtorno do uso do álcool em 2021, é, ele estava entre 11,3% dos adultos norte-americanos com 18 anos ou mais. Então, mais ou menos essa quantidade é manifestada transtorno por uso do álcool. Eu vou falar muito sobre o Instituto Nacional do Abuso de Álcool e Alcoolismo, tá? Então, vou citar muito sobre ele aqui. Ele relatou que teve um aumento de 25,5% nas mortes por uso de álcool, aproximadamente 79 mil para mais de 99 mil nos anos de 2019 a 2020. Está muito relacionado com a Covid também 19, né? O aumento do álcool foi de 2,2% aí. Então, teve um número muito importante aí, teve uma elevação importante. Das doenças hepáticas, né, com transtorno de uso relacionados ao álcool, geralmente tem uma ordem, a mais prevalente é a esteatose hepática, que está em mais de 90%, hepatite alcoólica 10 a 35%, cirrose associada ao álcool 10 a 20%, mas essas doenças elas podem coexistir, né? E não é necessário ter uma para depois ter outra, elas podem acontecer de forma simultânea. Então, aqui eu já falei um pouquinho, né? A prevalência ela é maior nos adultos jovens, e quando as pessoas vão ficando mais velhas, essa prevalência vem reduzindo, fica menor, né, dos pacientes acima de 65 anos, então você vê mais. Ela pode ocorrer em até 90% dos pacientes com uso significativo de álcool, que é mais de 60 gramas por décadas, ou grandes bebedores que consomem de 120 a 150 gramas por dia, durante 2 a 3 semanas. 40% dos pacientes com esteatose, eles evoluem para fibrose, e os outros 20% para cirrose sem abstinência. Hepatite alcoólica pode ocorrer aproximadamente 20% das pessoas, né, que eu falei no anterior até de 10 a 35%, né, mais ou menos aí de 20%. 20 a 40% dos pacientes com cirrose alcoólica, eles podem descompensar, e 3 a 10% dos pacientes, eles podem evoluir com cirrose. Então, os fatores de risco que a gente vê que estão mais relacionados com as doenças do álcool, né, é a quantidade e a duração do consumo, que eu já falei aí um pouquinho, mas não é só isso, né, tem outros fatores, como o sexo, fatores genéticos e metabólicos, obesidade, tabagismo, a gente também tem uma relação aí na forma que a doença vai, na gravidade, manifestação da doença.
Sobre a quantidade, eu fiz esse quadrinho aqui para a gente ver, é definido como uma dose padrão de bebida alcoólica, 14 gramas de álcool puro. E aí eu coloquei nesse quadrinho para deixar bem ilustrado, para a gente lembrar que um 350 ml de cerveja tem 14 gramas, né, uma dose, uma taça de vinho de 150 ml e uma dose de destilado 45 ml. Então, assim, a taça de vinho a gente vê 12%, a cerveja 5%, e esse destilado não é de 40% aí de teor alcoólico. Isso daí é o que é a dose padrão. Então, o Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo, ele define como consumo moderado bebida de uma dose, de uma dose padrão por dia para mulheres e 2 doses para homem. Para a Organização Mundial de Saúde não tem um nível seguro, e o Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo, eles falam que as pessoas que têm um consumo pesado, né, que tem um risco definido como as doses de 14 doses padrão por semana ou mais, e 4 doses por dia para homens, e para mulheres é uma quantidade menor, né, 7 doses padrão por semana ou mais, ou 3 doses por dia. As mulheres, elas têm maior risco de desenvolver doença hepática de rápida progressão, comparado com os homens. As mulheres precisam de metade da quantidade dos homens para estarem sob risco. Isso acontece porque elas apresentam menos álcool desidrogenase na mucosa gástrica. A gente vai falar na fisiopatologia que uma parte ela é degradada assim rápido, uma pequena parte na mucosa gástrica, né? E depois vai para o fígado. Então, as mulheres têm menos essa desidrogenase, álcool desidrogenase na mucosa gástrica. Uma dieta rica em gordura insaturada aumenta a susceptibilidade, assim como a obesidade. E a gente vê fatores genéticos, algumas famílias, né, que você vê os pais, os irmãos, todos têm esse comportamento, né, comportamento familiar. Então, já estão estudando alguns genes que estão associados com maior risco de lesão hepática associada ao álcool. A deposição de ferro, né? Lembrar que os pacientes grandes bebedores de vinho, eles podem ter uma deposição de ferro, né? E também até a própria fisiopatologia da doença também pode ter uma deposição de ferro no fígado, e hepatite viral concomitante também. Vou falar um pouquinho da fisiopatologia. O álcool, né? Ele é rapidamente absorvido pelo estômago, mas é uma pequena parte, tá? A maior parte é absorvida pelo intestino delgado. Essa pequena parte aí que vai pelo estômago é degradada na mucosa gástrica, e aí as mulheres têm menos enzima aí, então para as mulheres tem uma menor quantidade ainda aí degradada na mucosa gástrica, mas a maior parte ela é catabolizada no fígado. No fígado tem 2 vias, que é a via no citosol pela álcool desidrogenase, ele é convertido em acetaldeído, e depois em acetaldeído, a enzima acetaldeído desidrogenase converte aí em acetil-CoA, e vai uma série de processos. E no retículo endoplasmático, o citocromo P450, 2E1, e aí também geram radicais livres que vão reagir com ácidos graxos, vão formar ésteres. A via da álcool desidrogenase ela é responsável por metabolismo em baixas concentrações. Aqueles pacientes que têm uso crônico em grande quantidade de álcool faz mais pela via do retículo endoplasmático, pelo citocromo P450. E também tem uma outra parcela, né? O álcool, ele modifica a permeabilidade intestinal, então ele aumenta a absorção de endotoxinas liberadas por bactérias intestinais. E em resposta às endotoxinas, as células dos macrófagos, né, as células de Kupfer, elas liberam radicais livres, aumentando o dano oxidativo. Vai ter uma liberação de vários fatores inflamatórios. Coloquei uma figura, ela é mais complexa, mas eu não vou ficar muito tempo nisso aqui, mas só para ilustrar, aqui em cima tem o etanol, né? E aí as 2 vias que eu falei, do citocromo do citocromo P450-2E1 e do citosol, e do outro lado, a alteração de que vai produzir toxinas por
a produção de endotoxinas, aí a alteração das células, dos macrófagos, né, vai ter uma série de uma liberação de uma série de fatores pró-inflamatórios, aí vai levar a apoptose, fibrose, necrose, inflamação e toda as doenças que a gente vai vendo aí relacionada ao álcool. Coloquei aqui o espectro da doença, né? Então, a gente tem esteatose hepática, esteatopatite, hepatite alcoólica, a cirrose, uma insuficiência hepática secundária, hepatite alcoólica. A gente vai falar aqui agora, que é a aula mesmo, né? Sobre a hepatite alcoólica. Então, é uma síndrome clínica que cursa com desenvolvimento abrupto de icterícia em pacientes com consumo alto de álcool, com ligeiro aumento das transaminases, e a gente tem que excluir outras causas de doença hepática. O quadro ele varia de leve, reversível, até uma doença de alto risco. A mortalidade varia de 25% a 40% em 28 dias. E o diagnóstico através do Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo inclui parâmetros clínicos, bioquímicos e histológicos. A maioria dos pacientes, né, que já tem doença moderada e relacionada ao álcool e a hepatite alcoólica, eles já estão no grau de desnutrição. Eles apresentam fadiga, febre, icterícia, dor em hipocôndrio direito, hepatomegalia dolorosa. Os casos mais graves a gente vai ver aqueles mais dramáticos, que é ascite, sangramento varicoso, pode evoluir com falência hepática, hipoglicemia e coagulopatia. O diagnóstico, a gente tem aqui os parâmetros, né? Eu coloquei aqui o diagnóstico é feito de acordo com o Instituto Nacional, né, Americano de Abuso de Álcool e Alcoolismo. Então, tem aí o início da icterícia nas últimas 8 semanas, um consumo, né? O paciente também não pode estar em abstinência, né? Antes de menos 60 dias. Então, consumo de 40 gramas por mulheres ou 60 gramas de álcool por homem nos últimos 6 meses. E está com menos de 60 dias de abstinência, não pode estar com abstinência até 60 dias do aparecimento da icterícia. A TGO maior que 50, TGO maior que TGP, numa relação de 1,5 para 1, e elas não menor que TGO e TGP menor que 400 a 500. Outros critérios aí, a gente tem a bilirrubina sérica maior que 3, e a biópsia hepática é o padrão ouro. Então, esses critérios são de acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Pesquisa, então, os critérios clínico, bioquímico e histopatológico, e quando a gente tem clínico ou bioquímico, a gente coloca como possível hepatite alcoólica, clínico e bioquímico provável, e quando a gente consegue fazer, pode fazer, não tem contraindicação e dá para fazer no serviço, a gente tem o histopatológico também, a gente tem o critério, a gente já tem hepatite alcoólica como critério definitivo. Esse quadro, eu coloquei aqui, estou repetindo, mas para ficar bem claro, né? Aqui a gente está mostrando aí os tipos, né, das doenças aí relacionadas ao álcool. Então, o fígado normal, 90% pode levar a esteatose hepática, e aí elas podem acontecer em graus diferentes. Não quer dizer que tem que ser esteatose para depois ir para... tem que passar por todas essas fases para ir para fibrose, né? Então, a gente pode ter esteatohepatite, aí tem a esteatofibrose, né? E sobre os pacientes com risco de hepatite alcoólica, a gente tem que identificar aqueles pacientes que têm um comportamento de risco, então a gente vê aí nesse quadrinho mais do lado de cá da tela, né? A gente vê aí o uso do álcool às mulheres com 8 doses padrão por semana, homem 15 ou mais, ou aquele uso regular, que a mulher bebe mais de 20 gramas de álcool puro, né? Então, se fossem, toma 2 taças de vinho todos os dias, a gente já vê aí, já são 28 gramas, né? Todos os dias, e os homens mais do que 40 gramas já têm um comportamento aí de muito risco. E os grandes bebedores são aquelas pessoas que, quando vão beber, vão lá e bebem, assim, em menos de 2 horas, 5 doses de uma vez, ou 60 gramas de álcool puro em menos de 2 horas. Esse paciente também está sob um risco importante. E aí, aqui eu coloquei, foi os slides passados que eu falei, né, sobre os critérios clínico, bioquímico e histológico, e as definições aqui de ser provável, de ser definido, ou a possível hepatite alcoólica.
Vamos para o tratamento, né? Ele consiste basicamente na abstinência, então a gente também tem que ter um manejo aí dos pacientes com abstinência alcoólica. A gente tem que ter intervenção do quadro de desnutrição, as metas nutricionais, porque isso também está relacionado com o prognóstico, né? A mortalidade aumentada nos pacientes mais nutridos. Então, a meta nutricional é 1,5 gramas de proteína por quilo, 30 a 40 quilocal por quilo de peso, e a gente sempre tem que pensar na sonda nasentérica de forma precoce, né? Ficar claro, atento também esses pacientes muito desnutridos à síndrome de realimentação, né? Mas a gente tem que pensar em nutrir esse paciente. Corrigir também deficiências nutricionais, tiamina, vitamina B12, ácido fólico. A suplementação com zinco, ela pode atenuar lesões hepáticas e melhorar um pouco a encefalopatia. Tem terapias adicionais, né? A gente tem o corticoide que a gente faz e tem, que eu vou falar no próximo slide de forma mais minuciosa, tem a N-acetilcisteína e a metadoxina, que não é feito de forma mais individual. Os pacientes que não respondem a corticoide têm que pensar em transplante hepático ou aqueles pacientes que evoluem com uma hepatite fulminante muito grave, a gente tem que pensar nisso. E o que tem mostrado muito também hoje, né, que os estudos estão mostrando uma resposta muito satisfatória, que está tendo ensaios clínicos, são a transplante da microbiota fecal e a terapia com bacteriófagos, né? A hepatite alcoólica ela está associada a uma disbiose intestinal, tem uma alteração da composição e da função do microbioma intestinal e alteração aí também das bactérias, né? A disbiose intestinal, ela hoje está como uma das principais causas, né? Está no centro aí de uma das principais causas de progressão para hepatite alcoólica grave. E também tem mostrado também alguns estudos que transplante fecal de doadores saudáveis, eles reduzem infecção, controla complicações de hipertensão portal, episódios também de encefalopatia hepática e melhora também da sobrevida dos pacientes livres de transplante. Então, assim, aqueles pacientes, então, quando a gente, até mesmo essas terapias novas, elas são muito usadas como ponte também para os pacientes que não conseguem o transplante. Dos corticoides, né, teve um grande ensaio clínico randomizado, controlado, prospectivo, que mostrou que a prednisolona tendeu a diminuir a mortalidade em 28 dias, mas não alcançou uma relevância significativa estatística, nem significância, nenhuma melhora em 90 dias e um ano, mas que teve uma redução da mortalidade em 28 dias. Então, é feita a prednisolona via oral, eles orientam 4 semanas, seguido de desmame. Uma opção é a prednisolona e não a prednisona, que a prednisona ela tem conversão aí hepática. A metilprednisolona EV é uma opção para alguns pacientes, para depois a gente fazer essa transição. E a gente, no 7º dia de uso de corticoide, a gente usa o score de Lilly para a gente avaliar a resposta do paciente ao corticoide, se a gente vai associar alguma outra terapia, ou se a gente vai parar, ou se vai pensar em transplante, ou se vai continuar até os 28 dias. Esse quadro aqui é um quadro que eu achei muito interessante do tratamento, né? Então, assim, a gente tem aqui os pacientes que a gente pensar na hepatite alcoólica, né? Então, aqueles critérios clínicos e aí bioquímicos também. A gente vai ver o score de MELD, se for maior que 20 ou de Madre maior que ou igual a 32. Aí, se for maior que 20, maior que 32, a gente está diante de uma hepatite alcoólica severa, a gente vai considerar a biópsia. Alguns pacientes têm contraindicação a fazer a biópsia, né? Ou às vezes o serviço não tem biópsia. Então, aí, nesses casos, a gente já vai fazer, se não tem, a gente já coloca a prednisolona 40 miligramas uma vez por dia, por 28 dias. Os que não conseguem, e os que tem, que a gente consegue fazer, você faz a biópsia e se tiver associada e confirmado, a gente também vai fazer. Mas para fazer o corticoide também a gente não pode ter algumas contraindicações, né? Que é sangramento, infecção descontrolada, nada disso.
No 7º dia, a gente vai fazer o score de Lilly, e aí a gente vai ver a resposta do paciente com uso de corticoide. Se for menor que 0,16, a gente vai completar os 28 dias. Se for entre 0,16 e menor que 0,56, é um respondedor parcial, então a gente vai avaliar se a gente vai seguir com monoterapia com corticoide ou a gente vai considerar associar N-acetilcisteína ou metadoxina e vai avaliar a resposta também. Agora, se for um paciente com escoma OC 0,56, ele é um não respondedor, a gente vai parar o uso de corticoide e vai considerar o transplante, né? Nos pacientes que a gente não consegue fazer o transplante, a gente vai considerar essas terapias novas aí, é uma opção. Tem algumas terapias que não têm relevância, não tem relevância clínica, estatística, que então, assim, não são indicadas de serem feitas, que aí a gente está falando aí da N-acetilcisteína como monoterapia, silimarina, pré-bióticos, glucagon, entre uma série de outros que não tem benefício, só vai onerar o sistema, né? E onerar os gastos aí sem trazer maior benefício. Então, isso não tem indicação da gente fazer. O que é recomendado mesmo são os corticoides, né? A prednisolona 40 miligramas uma vez por dia por 28 dias, opção da intravenosa, e aí a gente vai avaliar aí os outros, né? Se vai fazer transplante fecal, se vai associar algum outro tratamento, ou se a gente vai direto pro transplante. Aqui do lado a gente tem as doses bonitinhas. Sobre aqui, essa figura está falando um pouco sobre a paciente com hepatite alcoólica severa, né? E aí os pacientes, aí está mostrando um pouco sobre o transplante fecal, e aí lembrando que tem os seus benefícios, e aí doadores saudáveis, isso daí tem mostrando uma melhora importante da sobrevida dos pacientes, então tem feito uma série de estudos aí sobre esse eixo aí, intestino, cérebro, enfim, a gente, fígado, então assim, o intestino hoje está sendo muito estudado para uma série de doenças, e a gente vê aí estudos promissores aí também no quadro dos pacientes com doenças relacionadas ao álcool. Prognóstico, a mortalidade da hepatite alcoólica não grave é de 3 a 7% em até 6 meses, de 13 a 20% em um ano. A hepatite alcoólica grave é diagnosticada pelo critério de MELD acima de 20, ou o score de Madre maior ou igual a 32, ou a presença de encefalopatia hepática. O MELD ele é melhor indicador prognóstico para hepatite alcoólica. O MELD maior que 30,5 ele tem uma excelente predição com a mortalidade, e tem outros scores também que são menos usados, que eu citei aqui também. O modelo de Lilly fornece informações sobre o prognóstico e tratamento com corticoides. Sempre lembrar de fazer, quanto mais pontuações a gente faz, mais fidedigno. Pacientes com lesão renal aguda associada à mortalidade em 90 dias vai para 65% versus 7% sem lesão renal aguda. Alteração precoce da bilirrubina também tem pior prognóstico. Os pacientes que já têm uma desnutrição proteico-energética grave, eles têm uma mortalidade de 45% em 180 dias. E uma coisa que não alterou os resultados médio e curto prazo foi o sangramento varicoso agudo, quando faz o diagnóstico. E também tem scores relacionados aí que estão aí relacionados com a biópsia, né? Que a gente também pode ver as gravidades de acordo com a biópsia. Então, é uma síndrome clínica com uma mortalidade, uma síndrome clínica severa, alta mortalidade. O diagnóstico consiste na identificação dos pacientes que estão sob o risco, né? E a diferenciação relacionada do álcool com alterações metabólicas, né? Esteatose hepática relacionada ao álcool ou não. Lembrando que 90% dos pacientes vão evoluir, vão começar primeiro com esteatose. A pontuação de MELD para prever o resultado clínico e decidir o início da terapia. Lembrar do corticoide com primeira linha de tratamento na hepatite alcoólica, na ausência das suas contraindicações, sangramento, infecção, sepsis, paciente muito grave.
encaminhamento precoce para os pacientes para transplante hepático daqueles que não respondem a corticoide e evitar aquelas terapias que não têm benefício e só vão aumentar os encargos financeiros e aqueles pacientes que a gente avaliar a inscrição dos pacientes para essas novas terapias que estão sendo estudadas, que ainda que como uma ponte para fazer o transplante. É isso. Muito bem, Virgínia. Joia. Percebi aqui que, não sei se os meninos já leram, mas essa aula está pautada no que há de mais novo, né? No que saiu de mais recente, que foi uma revisão importante que saiu aí. E tem muita coisa da sua discussão e da sua aula que está nessa revisão. Eu, se não me engano, mandei essa revisão no grupo da residência. Se não mandei, depois alguém me lembra aí que eu mando, eu tenho ela aqui. Para os nossos residentes aqui, é bom a gente entender que nós temos um desafio maior. Nosso serviço tem uma prevalência e uma incidência muito grande desse perfil de paciente. E quem dera fosse eles chegassem só com hepatite pura, alcoólica. Então, eles já chegam, quando não cirróticos, já, né? Eles já chegam desnutridos, hipoalbuminêmicos, infectados, e aí o corticoide tem que ser muito bem discutido, porque pode se tornar uma faca de dois gumes. Então, e aí, não tendo uma indicação clara do corticoide, por conta do nosso perfil social do paciente, nosso perfil mais crítico, né? A N-acetilcisteína isolada é bastante questionada. Então, muitas vezes a nossa função lá é suportiva do ponto de vista da disfunção hepática, da própria hepatite, e tratando as outras causas secundárias aí, geralmente são infecciosas, né? Mas quando a gente tem um quadro de hepatite, recentemente nós tivemos lá no CT do Diogo uma hepatite alcoólica, a gente tem que estar atento para não colocar tudo no mesmo balaio e tratar Exatamente. essa turma de forma mais especificada. Outra coisa que eu acho importante falar para essa turma é que o transplante fecal não é medicina integrativa. Ele está ele tá envolvido, assim, como um arsenal terapêutico, não só na hepatite alcoólica, mas em outras doenças aí relacionadas à flora, à microbiota intestinal, a trabalhos, inclusive, na sepse, a translocação bacteriana, infecções Pacientes intestinais obesos, por né? Também a gente clostridio, vê. pacientes obesos. Então, assim, é uma tendência futura, mas que tem um certo tabu aí, mas é um arsenal terapêutico que pode ser utilizado, obviamente tem que haver um protocolo para isso, mas isso não é um bicho de sete cabeças, isso aí realmente é eficaz. Vamos abrir para pergunta, mas antes disso eu vou só parar a gravação, para o pessoal não ficar inibido. Eu vou interromper a gravação aqui.